paz, irmãos. Boa noite a todos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mais uma live, né? Estamos aqui com duas convidadas, duas loiras. Parece até que foi combinado, né? E nós vamos ouvir elas se apresentarem, cumprimentarem. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Bom, vocês é óbvio que já me conhecem, né? Eliana, e não tem muito o que falar. E eu já quero, assim, iniciar falando sobre algo que Deus colocou no meu coração. Eu já sabia desse momento. Eu sabia que uma hora chegaria esse momento, porque eu sonhei. Não é que eu sonhei idealizando estar aqui, não. Literalmente, eu sonhei com este momento. Eu sonhei que eu estava sentado e a pastora me entrevistando. Não é legal estar aqui, irmãos. Você que tem a oportunidade de dizer não, diga não. Brincadeira. Eu vou deixar a próxima se apresentar. A paz a todos e boa noite. Eu, primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade. É tenso, viu? Ouvir os áudios da pastora. Até uma vontade de desligar, mas amém. Mas em nenhum momento eu quis desistir, assim, de falar não para essa oportunidade. Mas eu confesso que a minha reação foi só risada e dor de barriga. Mas eu sou grata a Deus por ter vencido mais um dia. Eu sou grata a Deus por a minha família. Sou grata por tudo que o Senhor está fazendo na minha vida. Grata por essa igreja maravilhosa que eu participo, que é a Nação Profética. Me sinto bem amada, bem acolhida mesmo, de verdade. Agradeço por a minha família no Piauí, que eu sei que tem alguns me assistindo. Agradeço por tudo, por o amor, pelo carinho. Agradeço pela vida das pessoas que convivem no meu dia a dia. As pessoas que, além de ser minha família, amigos, vizinhos maravilhosos que Deus me deu. E é isso. Confesso para vocês que não é fácil, mas a gente sobrevive, né? Porque eu sobrevivi, estou aqui. Glória a Deus. Ela disse que sobreviveu, mas nem acabou a live ainda, né, irmãos? Nós vamos saber quando acabar se ela vai sobreviver. Glória ao nome do Senhor. Então vamos começar logo de cara. Quantos anos vocês têm de cristãs? Irmã Nayane, começa. Deixa eu ligar direito. Ele é meu amigo, né, esse microfone, mas... Então, vou fazer 31 anos, eu posso me considerar 25 anos de cristã, porque eu fiquei afastada por 5 anos. Porque desde quando eu me entendo por pessoa, por gente no mundo, eu já, graças a Deus, cresci dentro de um berço evangélico. E fiquei afastada por 5 anos, mas eu vou falar 25 anos de cristão. 19. A pergunta é básica, gente. Quantos anos você tem que é manicure? É que eu me profissionalizei assim, divulgar o tempo que eu tenho de manicure, vai fazer já uns 4 anos, mais ou menos, 3, 4 anos. Mas eu sempre gostei de fazer unha, mas profissional assim mesmo, para divulgar, é uns 3 anos para 4 anos, mais ou menos. Amém. Quantos anos de vendedora? Então, oficialmente, 7 anos. Mas eu vendo desde os meus 6 anos de idade. Posso contar rapidinho? Quantos anos você tem mesmo? Numa live, não quero responder essa pergunta. Desde 6 anos, né? Você precisa saber. Eu tenho 40 anos, irmãos. E assim, quando eu tinha 6 anos de idade, meu pai era empresário e era dono de uma loja de móveis. E eu, com 6 anos de idade, eu atendia os clientes que entravam na loja e tentava vender o produto ali. E eu me lembro, e meu pai conta algumas histórias também, que muito deles entrava e queria ser atendido por mim, porque achava engraçadinho uma criança estar ali vendendo, falando bem de um produto. Então, meu pai vendia muito bem, porque eu tentava negociar esses produtos desde os 6 anos. Foge dela, meu irmão. Desde 6 anos vendedor, vende até água, dizendo que é suco.
sentiu de verdade, irmã Nayane, que Deus te ama. Todo mundo que aceita Jesus ouve que Deus ama, ouve que Jesus morreu na cruz. Não é que ouve por ser historinha ou conto de fadas, não, porque a Bíblia mesmo fala e ela é real. Mas uma coisa é a gente ouvir que Deus nos ama. Outra coisa é a gente sentir, daquele momento em diante, você não sentir mais dúvida. Foi uns 2 livramentos que Deus me deu. Eu nunca contei isso para ninguém, mas foi um livramento primeiro quando eu passei dentro de um ônibus, que eu senti o amor de Deus na minha vida, quando eu estava voltando do estado do Pará para o Piauí, e o outro foi um acidente de carro, que eu estava dentro com minha irmã, e uma prima minha e meu cunhado, e por pouco eu vi assim, a morte na minha frente. E eu vi que Deus verdadeiramente me amava, porque no momento eu não merecia que Deus poupasse a minha vida, porque a gente é tão falho, desobediente a Deus. E naquele mesmo dia eu deixei de ouvir um culto, participar de um culto, para a gente poder fazer algo que não era assim algo desobedecendo a Deus no sentido de pecado, mas a gente estava desfocando o culto naquele dia. E nós sofremos um acidente, mas Deus poupou a minha vida. Naquele momento, verdadeiramente, eu senti o amor de Deus sobre minha vida. Glória a Deus. Ou seja, o foco era o culto. Mas eles deixaram de ir a um culto para se divertir, vamos dizer assim. E aí houve todo o processo do acidente e tudo, e ela teve certeza e convicção que Deus a amava. Não que a cruz, irmãos, não seja uma prova gigante de amor. Misericórdia, não tem nada que vai além da própria cruz como prova de amor. Isso é fato. Só que no decorrer da conversão de cada um, né, de se renderem aos pés de Jesus, a pessoa precisa sentir esse amor. Porque ele é real. Se ele é real, precisamos sentir. E esse é o foco da pergunta, e por isso que ela disse que ela não merecia, né, por naquele momento deixar de ir à casa de Deus, e Deus provou o grande amor na vida dela. E você, irmã Eliane, qual foi o momento que você sentiu de verdade que Deus te amava? Quando eu comecei a igreja, eu fiquei 1 ano frequentando os cultos e eu não erguia a minha mão e aceitava Jesus. Eu nunca aceitava. Eu me lembro que tinha um diácono que hoje já descansa no Senhor, e todos os cultos tinham um apelo no final, e ele chegava pertinho de mim e falava: hoje é seu dia, levanta a mão. Eu falo: não, estou bem aqui. E foi 1 ano assim. Mas quando eu tomei a decisão de aceitar a Cristo, de deixar Ele cuidar de mim, dali uns meses eu me batizei. E foi no momento do meu batismo que eu tive a certeza que Jesus me amava. Quando eu aceitei a Jesus, irmãos, eu fui para casa preocupada, na verdade. Eu fui para casa pensando assim: e agora? O que vai ser de mim? As coisas que eu gosto de fazer, que eu sei que quem está na igreja não pode fazer. Eu fiquei preocupada. Pensei até em dizer: será que tem alguma forma de eu desaceitar Jesus? Mais ou menos isso. Mas eu me batizei. E no momento do meu batismo, era um dia muito nublado. E quando começou a acontecer o ato do batismo, nasceu um sol. E aquele sol brilhou na represa de ponta a ponta, e eu senti a presença de Deus grandemente. E ali eu tive a certeza que eu era especial para o Senhor. Cada um de nós, Deus manifesta um ponto crucial na nossa vida para que possamos sentir o amor dele. E quando isso acontece, a gente tem a certeza que somos chamados pelo Senhor Deus. Não é aquela chamada para dom e talento. Não é isso que eu estou dizendo. Realmente para servir e permitir Ele manifestar o amor dEle para conosco todos os dias, todos os momentos. Indiferente de, infelizmente, não merecermos, mas este amor é manifesto. Começou esse amor desde a criação do mundo e veio a maior manifestação de prova na cruz. Mas de lá para cá, Deus permite nós sentirmos este cuidado, este amor e este zelo. Por isso, a pergunta para elas, eu tenho certeza que você também tem um ponto crucial, que sentiu o grande amor de Deus sobre a sua vida. Irmã Eliane, algum dia
desses anos de cristã, você pensou em parar de servir a Deus? Não, nunca. Eu estou na presença do Senhor há 20 anos. Eu já passei uns bocados, como todos nós já passamos. As pessoas têm mania de dizer assim, servir a Deus, a tribulação não vai parar quando você serve a Deus. Eu discordo dessa frase totalmente, porque quando você não servia a Deus, você também tinha lutas, você também era um atribulado. Então, assim, eu nunca pensei em desistir. Eu já desanimei muito, até na área da saúde, que, né, quem me conhece de perto sabe disso, eu já desanimei muito. Já fiz oração para o Senhor me levar, mas dizer, a partir de hoje, eu não vou mais na igreja, vou servir... Não, isso daí não. Irmãos, assim, eu tenho prazer de estar na casa do Senhor. Isso sem demagogia, isso sem... Porque eu estaria enganando quem aqui? Mas eu tenho prazer, eu fico feliz quando eu posso estar na casa do Senhor. Então, eu nunca pensei em desistir. Amém. Glória a Deus. E você, irmã Nayane? Quando você se firmou, em algum momento você pensou em parar de servir ao Senhor? Não, graças a Deus eu também confesso que, por mais difícil que eu já passei na minha vida assim, espiritual, com os problemas que a gente enfrenta no dia a dia, muitas vezes eu cheguei a vir à igreja por terra, assim, entristecida, mas nunca me vi fora da presença de Deus. Eu já tentei pensar como que era a minha vida sem servir a Deus, mas confesso que eu não, em momento nenhum, quis desistir jamais de servir a Deus, porque é muito gostoso servir a Deus, mesmo com luta, mesmo com dores, com momentos difíceis, ao ponto de você querer só chorar e não ter nem o que falar, assim, mas... É gostoso servir a Deus, é muito maravilhoso quando chega aquele momento de você vir para a igreja, para os cultos. Às vezes você sai de casa muito, muito mesmo entristecido e aqui você é renovado com palavras, testemunhos, louvores. É maravilhoso. E aí, irmãos, tem gente que quando ouve esse tipo de resposta não acredita. Ah, imagina. Só que eu vou te explicar uma coisa. Justos que não acreditam que uma pessoa nunca sentiu vontade de sair da presença dele, são os que sentem vontade de sair da presença dele por qualquer coisa. Por isso que você não acredita. Porque você julga a resposta da pessoa pela sua vivência. E é aí que mora o erro. Porque nós não somos iguais. Sentir desânimo faz parte, infelizmente, porque somos carne. Né? Sentir aquela canseira, não de Deus, mas de você lutar, às vezes, e não alcançar determinadas coisas, faz parte. Mas sentir vontade de deixar de servir a Deus, isso não faz parte. Porque uma vez que você provou, sentiu, como elas responderam, o amor de Deus na sua vida, você não sente mais, nunca mais, vontade de parar de servir a Deus. Você pode até sentir vontade de não querer um dom, não querer um talento, não querer uma responsabilidade, não querer um cargo, não querer algo que pese mais sobre os seus ombros. Você até pode sentir isso sim, vontade de não querer ou de entregar algo em alguns momentos da sua vida. Mas vontade de não servir Deus, quem já provou esse amor, como eu perguntei a elas, não sente essa vontade. Irmã Eliane, qual é o seu maior milagre? Uau! O meu maior milagre, ele acontece todos os dias. Quando eu acordo. E eu acordo e a minha primeira oração ao Senhor é obrigado. Obrigado por mais um dia. Porque chegar aos 40 anos é um milagre. Tudo levava para morrer mais cedo. Né? O meu testemunho de vida, ele é de fases, e cada fase que eu passei, quando era bebê, quando eu era criança, depois adolescente, depois jovem, e assim vai, cada fase eu percebo assim, que tinha uma oportunidade de eu ter partido. Então, o meu maior milagre hoje é a vida, é conseguir todos os dias acordar
e dizer, Senhor, obrigado. E o seu maior milagre? É muitos milagres, mas eu creio que para mim também meu maior milagre é estar viva, todos os dias estar de pé, acordar e poder andar, poder respirar, poder ouvir, falar, ver as minhas filhas bem, graças a Deus, ter um lar, ter um esposo, ter uma família. Meu maior milagre para mim é estar todos os dias de pé e olhar assim, ver a perfeição de Deus nas nossas vidas, mesmo que a gente não merece, mas tudo que Deus faz na minha vida é um milagre. Eu sou um milagre, a minha família, a minha casa é um milagre de Deus. Glória a Deus. Irmãos, é claro que o nosso maior milagre é a salvação. Então, não precisei falar, cite, né? Que elas iriam dizer exatamente a salvação. E eu quis dizer exatamente abaixo da salvação. Porque todos nós passamos por inúmeros milagres diários. A resposta das duas foi milagres diários. Mas sempre tem 1, 2, estourando 3, em específico, que faz a gente lembrar, e dependendo do momento que a gente lembra, a gente chora. Não de tristeza, mas de alegria por vivenciar esse milagre. Irmã Eliane, qual o personagem da Bíblia que você mais se identifica? Eu posso não responder? Engraçadinha essa. Eu me identifico assim, eu poderia usar uma mulher aqui, falar de Ana, né? Eu poderia dizer, eu sou igual a Ana, mas eu não sou igual a Ana, irmãos. Então não adianta. Eu admiro a história de Ana, mas eu não sou a Ana. Mas eu me identifico muito com Pedro, pela teimosia. Porque se você falar assim para mim, não toca nesse copo, eu vou tocar. Para ver o que acontece. Isso é teimosia, não é legal, não faça isso. É uma luta constante, todos os dias. Mas eu me identifico muito com Pedro. E assim, de contrapartida, eu gosto de ser lembrada como uma Pedrita, porque Pedro era assim com o nosso Jesus. Pedro era amiguíssimo, a ponto de Jesus dizer, Pedro, tu me amas? Então, edifica a minha igreja. Pedro, sai desse mundo da pesca e vem pescar vidas. Então, assim, Pedro era chegado ali, né? Mas, na verdade, eu me identifico com Pedro pela teimosia de Pedro. Ela quis dar uma ondinha, né, para esquecer a teimosia de Pedro, mas não colou não, irmãos. Porque íntimo basta você querer ser, não ser identificado como Pedro. Mas, pastora, assim, é legal ser teimosa às vezes, porque quando somos teimosos, irmãos, às vezes tem um lado positivo disso. Eu não estou tentando ajustar, mas às vezes tem um lado positivo, porque assim, eu cresci muito em sendo teimosa. Porque quando você é teimosa, você não é medrosa, então você vai e faz. É legal. Ou seja, é legal você ser corajosa, não teimosa. Porque teimosia é associada à desobediência. Alguém terminou a live. Aham. A gente volta amanhã. Oi, você para de graça. Irmãos, não é legal ser teimoso, porque teimoso é quem é desobediente. Quem é desobediente, é açoitado por Deus, igual Pedro era constantemente. Misericórdia. Com quem você se identifica como personagem bíblico? Se fosse um livro, seria mais fácil, né? Mas, assim, no momento eu tentei aqui, peguei a pergunta dali, que eu sabia que vinha para mim essa pergunta. Mas, assim, eu gosto muito da história de Ana também, eu gosto muito da história dela. Mas, assim, me identificar mesmo com um personagem no momento, eu não tenho como, assim, falar especificamente qual o personagem. Eu só gosto bastante da história de Ana. De Ana, eu amo a história dela. Se receber a oportunidade, eu leio não sei quantas vezes aquele versículo lá que o Senhor dá, o Senhor tira. É muito bonito, mas, assim, não sei. Não consegue se identificar. Não consigo me identificar com nenhum personagem no momento. Depois você vai se observar e conseguir. Deveria ter pensado nisso antes de responder também. Irmã Nayane, tirando essa resposta que você já deu de Ana, isola Ana, qual a história bíblica que você mais gosta? A história de Jó, muito, muito linda. Porque Jó, assim, a história dele é uma história assim, que se você pegar para você no seu dia a dia, a gente não
não era da forma que a gente é, né? Porque a gente muitas das vezes reclama por tão pouco assim, reclama fácil, murmura. E Jó foi muito obediente, persistente e acreditou sempre no Deus que ele servia. Porque por mais que ele era um homem rico, que ele tinha tudo, tiraram tudo, ele nunca deixou de servir e de acreditar em Deus. E seria bom para a gente que é cristão levar para a nossa vida espiritual, para a nossa vida material. Por mais que a gente perde tudo que a gente tem, tudo, mas nunca deixar de adorar, de servir, de acreditar em Deus. Porque o Deus que dá é o Deus que tira. Então, quem somos nós para querer questionar a vontade de Deus? A história de Jó é uma das histórias mais lindas que eu acho. E em cima da história de Jó, que você gosta demais, o que você tem a dizer sobre a confiança dele, porém em comparativo à sua? Meio difícil de responder, mas assim, comparando eu creio assim que se no momento que eu estou passando, no momento que nós estamos passando dessa pandemia toda, eu peguei um pouco assim, eu fico imaginando, se fosse antes, muito antes, eu estava reclamando, murmurando muito mais. Mas Deus permitiu esses 5 meses de pandemia, eu aprendi muito a não questionar a vontade de Deus na minha vida, porque antes eu questionava muito. Quantas e quantas vezes eu questionava a Deus porque eu estava passando. Eu não queria reconhecer que estava em mim a falha e o defeito era meu. Mas com tudo isso que está acontecendo, eu parei de questionar mais, de murmurar e de aceitar a vontade de Deus na minha vida. E peço sempre a Deus assim, que a vontade dele, que eu venha aceitar a vontade dele sem questionar. Então eu pego assim um pouco de Jó, porque Jó nunca questionou, mesmo que a mulher dele chamou ele até de louco lá, tudo, mas ele não questionou a Deus e não desacreditou de Deus, ele confiava no Deus. Então eu peço muito para Deus que o que ele fizer na minha vida, seja na área espiritual e física, que eu não venha mais questionar o meu Deus, que eu venha apenas aceitar, mesmo que me custe lágrimas, dores, seja conforme a vontade dele na minha vida. Deus. Tá vendo aí, irmãos? Se a gente for realmente meditar na palavra como ela é, faça como Jó, confie, ainda que não entenda, confie. Irmã Eliane, o que você tem a dizer da fé de Abraão comparativo à sua? É uma rindo da outra aqui. Eu fiquei esperando ela me perguntar uma história que eu mais gosto. Se eu for comparar a fé de Abraão com a minha, eu vou dizer que eu não tenho fé. Porque se hoje eu ouvisse a voz do Senhor e Ele dissesse para mim, larga a tua casa, a tua parentela, e vai para uma terra que você não conhece, mas eu te mostrarei. E se Ele não me adiantasse que eu seria uma mãe de multidões, eu não iria largar minha casa, minha parentela. Então, comparando a fé de Abraão com a minha, eu vou te responder que eu não tenho fé, nesse comparativo. Mas além desse comparativo, né? Descarta para saber a fé de quem é maior. Descarta. Mas existe fé em ambos os personagens. Sim. Abraão e irmã Eliana. Sim. Ponto. Porque se não houvesse fé, você não estaria aqui, nem teria acreditado que Jesus é filho de Deus, a ponto de se render aos pés dele. Aí, nem vida a irmã Eliana teria mais, né, irmãos? Porque é Deus que poupa a vida dela todos os dias, como ela já contou aqui, quase agora. Então, é nesse sentido. Você pegar a fé de Abraão, os ensinos que essa fé gera e coloca sobre a sua vida. O que você tem a dizer sobre isso? Se eu for me basear no ensino, no que eu aprendo com a fé de Abraão, eu vou te responder que eu tenho fé. Não é uma contradição. Quem acompanhou o meu... Assim, eu acho que eu consegui passar o raciocínio, né, irmãos? Comparado, assim, ó, de Deus falar para mim o que Ele disse a Abraão, eu não deixaria a minha família hoje. Aí entra a resposta de Pedro, ela é teimosa. Entendeu? Entendeu. Descobri nessa noite que teimosia é desobediência. Mas, enfim. Mas, assim, eu consigo ter fé. Eu sou uma pessoa muito otimista. Se você disser para mim, se você olhar para este copo e disser, nossa, a água está acabando,
eu vou olhar para o mesmo copo e vou entender que a água está acabando porque eu já tomei uma porção dela. Então, assim, eu consigo pegar um problema e achar a parte boa. Quem convive comigo e convive muito de perto sabe disso. É uma frase que eu uso muito. Em toda situação ruim tem uma parte boa. E isso é fé. Isso é você achar solução ou idealizar uma solução naquilo que ninguém mais acredita. Isso é fé. Exatamente. E sem fé é impossível agradar a Deus. Qual o seu maior sonho? Meu maior sonho? Eu ia brincar, dizer que é casar. Mas casar não é meu maior sonho. Até porque, se ela sonhar no sentido literal, ela acorda repreendendo. Né? Meu maior sonho é ser curada. Amém. Quem conhece a irmã Eliane sabe do que ela está falando. Quem não conhece, eu convido você a conhecer, que isso não vai ser destrinchado na live. Você pode chegar até ela e perguntar: qual é o seu maior sonho, irmã Nayane? Pode continuar, pastora, perguntando para ali. Muito bom ali, ouvir seu parei, testemunho. Já saiu até lágrima do olho. Ai, Senhor. Se eu falar para a pastora, eu falar para os irmãos que estão me ouvindo, muitos vão dizer que eu estaria mentindo, mas não estou mentindo, que eu vou falar do meu maior sonho. Porque antes de eu falar, Deus sabe do meu coração, o meu maior sonho. Muitos sonhos eu tenho, mas esse é o maior. No momento, até Deus realizar, depois vem mais outro maior sonho. Ver o meu esposo entrar por essas portas e aceitar a Jesus. É meu maior sonho que eu tenho. E eu sei que esse sonho vai se tornar realidade, porque Deus prometeu, faz um tempo atrás, quando Deus falou que ele ia vir e ser salvo, e Deus ainda permitiu, antes dos templos se fechar, da igreja se fechar, Deus usou uns 2 varões aqui dentro da igreja, um servo de Deus, usou a vida da pastora para confirmar. E eu creio. Eu não desacredito desse sonho se tornar realidade. E é esse meu maior sonho. Só sonha quem tem fé. Quem não tem fé não sonha. Sonho, irmãos, é você desejar algo, como já foi falado através da irmã Nayane, que é o esposo, se render a Cristo, e através da irmã Eliane, que é a cura de uma enfermidade específica. E eu só posso conseguir sonhar com coisas que são impossíveis e que não está no meu controle se eu tiver fé. Se eu não tiver fé, eu jamais vou conseguir sonhar. Se as duas não tivessem fé, a irmã Eliane jamais conseguiria formar frase e dizer minha cura. Porque a primeira a acreditar tem que ser ela. E se ela não acredita, jamais ela responderia sobre esta área. A primeira a acreditar sobre a salvação do esposo tem que ser a própria esposa, a própria irmã Nayane. E se ela não acreditasse, jamais também ela formularia esse tipo de resposta. Então, você que está nos assistindo, se você parou de sonhar, eu te convido a sonhar. Porque o Senhor Deus é o maior especialista em realizações de sonho. Outro ser humano pode até conseguir realizar sonho de outro ser humano quando é a nível material, quando é a nível acessível. Ah, eu quero uma casa própria. Algum rico pode ir lá comprar uma casa e dar. Isso foi um sonho realizado, mas isso é algo material. Quando sai das mãos do ser humano, que é muita coisa que sai, esses tipos de sonho, só quem pode realizar é Deus. E Deus só pode realizar esse tipo de sonho se você tiver fé. Se você não tiver fé, infelizmente, você nunca vai conseguir viver realizações de sonhos. Então, nessa noite eu te convido. Vem sonhar com a gente. Sonhe com a fé, sonhe através daquilo que Deus pode te conceder, te dar, te presentear. E poder você vir aqui, ou até mesmo no meio da sua família, contar o testemunho de algo que para você era impossível, mas para Deus nunca foi impossível. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Irmã Eliane, qual foi a sua maior mudança depois que você, através do Espírito Santo, se converteu a Deus? Tudo. Hoje eu falo. Eu falava muito palavrão.
Extrovertido, irmão, é algo que eu não consigo mudar. Já tentei mudar também. Porque tudo nessa vida assim, vem a consequência, né? E ser muito extrovertida já incomodou algumas pessoas. De estar na presença de Deus e ser muito brincalhona. Então, eu já tentei mudar, mas eu não consigo. E eu já falei com o Senhor, quando for da sua vontade, é o Senhor que vai me mudar. Porque, assim, já mudou tantas outras coisas, se isso não for do agrado dele, ele muda também. Mas, assim, palavrão é uma coisa que eu não falo mais. E eu falava demais. Era 2 palavras e 10 palavrões. Então, assim, isso foi uma mudança. E uma mudança que quem convive percebe. E você, irmã Nayane, qual foi sua maior mudança? Ali já respondeu. É de Deus, irmãos, porque ali respondeu tudo. Eu confesso que eu mesmo na casa do Senhor, eu me estressava, me irava assim, eu soltava umas palavras meio pesadas, que eu sei que não era de um cristão falar, mas não é proposital do meu coração falar, é que a fúria, a raiva, ela te leva a falar coisas que tu sabe que depois tu vai padecer com Deus, nem que na hora você depois se arrepende. E Deus me transformou, está me transformando, eu vivo em transformação, com palavras, roupas, alguns costumes que não vem ao caso falar, que a gente, vivendo com Deus, a gente vai se transformada. E também esse lado que a Ali falou, que para muitos ser alegre, conversar, ser extrovertida, é algo assim que incomoda. Eu vou falar para vocês que estão me ouvindo, sofri muito com isso. Já cheguei a parar assim para pensar que... Não, cheguei mesmo a querer desistir de ser alegre, de conversar, de rir. Quando eu estudava, quando eu trabalhei numa empresa há 4 anos atrás, trabalhei por 4 anos, aliás, alguns meses atrás, e eu falava assim, meu Deus, eu vou deixar de sorrir, eu vou chegar, não vou falar com ninguém, porque eu acho que as pessoas se incomodam com a forma que eu sou, de ser alegre, de gostar de conversar. Mas isso é de mim mesmo. Eu não me esforço, eu não me obrigo a ser essa pessoa. Eu sou assim, gosto de sorrir, gosto de brincar, gosto de ver o sorriso nas pessoas. Eu amo ver as pessoas rindo. Por isso que muitas das vezes, eu mesmo estando triste, eu não gosto de passar minha tristeza para ninguém, porque às vezes a pessoa vai me perguntar o que está acontecendo comigo. Não que eu não confie na pessoa, é que eu não quero passar o que eu estou sentindo para não deixar a pessoa triste. Então eu prefiro rir e fazer as pessoas rir, porque eu me sinto muito bem com o riso, me sinto muito bem com as pessoas alegres. E é isso, para muitos é algo assim que incomoda, mas para mim não é. Eu me sinto muito bem ser assim. E é isso. Você acha que ser extrovertido é pecado? Não. Você acha que ser extrovertido é pecado? Eu não. Jesus me fez assim. Jesus não vai mudar algo que não é pecado. E as pessoas que são carrancudas, amargas, pior do que um giló, um limão. Limão é azedo, nem amargo, né? Que precisam, com o tempo, aprender a mudar. Porque justo essas pessoas que são amargas com a vida é que se incomoda com quem é alegre. Quem é alegre, irmãos, quem é extrovertido, não significa que não passa a luta, não significa que não passa a prova, não passa a dificuldade. Só que quem é extrovertido é algo tão natural deles, pensar assim, a luta é minha, a dificuldade é minha, ninguém tem nada a ver com isso, ninguém tem, vamos dizer assim, ninguém é culpado por eu estar passando por isso. Então eles se colocam para cima e estão brincando e estão rindo. Aí alguns confundem, né, que, por exemplo, eu estou passando uma luta gigante, uma luta cruel, aí as duas chegam perto de mim, começam a brincar e rir, eu confundo. Na minha cabeça funciona assim, elas não estão respeitando a minha dor. E quem é que diz que tem que respeitar a dor, irmãos? A dor tem que ser repreendida com o tempo. Claro que cada dor é com o tempo que Deus permite, mas as dores não são para ser cultivadas, não, guardadas, não. As dores não são para ser adubadas, não. As dores são para ser vencidas. Cada um na sua limitação, mas vencidas. E é onde quem não é extrovertido e não gosta de brincar, pega pelo lado pessoal, fecha a cara, dependendo de quem for ainda falar, chega, não quero brincar não, para com isso, é daqui. Mas
As pessoas extrovertidas têm que aprender uma coisa. Às vezes Deus usa elas para mudar o dia de alguém, mesmo esse alguém sendo amargo. Então, em nome de Jesus, parem de falar assim, Deus tem que me mudar. Pastora, rapidinho. Eu gostava muito de música mundana. Música que não é... Qualquer estilo musical que não fosse hinos. Gostava demais. E aí eu usava 2 desculpas. A primeira era, gente, eu toco, então eu preciso aprender um MPB, uma coisa mais rica em melodia. Não, mas é porque eu gostava de ouvir aquilo. E a segunda era assim, gente, eu tenho uma família que não é cristã, então, assim, de domingo na casa dos meus pais, ficar rolando sertanejo. É impossível eu não aprender o sertanejo. Só que, assim, eu entrei numa fase que eu orava a Deus, é pessoal, mas eu posso abrir. Eu orava a Deus e eu falava, Senhor, eu quero ser igual a Moisés. Falar contigo e o Senhor já me responder. Ah, irmã, eu queria. E aí, assim, eu mesmo comecei a apontar dedo para mim, mas como que você quer ser igual a Moisés se você não consegue nem gostar de hinos? Você gosta de música, você não gosta de hino. Um dia eu estava no culto e tinha uma banda ali, estava fazendo louvor, e no início da melodia daquele hino, eu lembrei de uma música. E enquanto toda a igreja adorava, eu fiquei cantarolando a música na minha cabeça. Eu fui embora triste e entendendo que eu não podia ser assim, que aquilo já estava me fazendo mal. A partir daí, Deus tirou totalmente isso do meu coração. Hoje eu sou amante de hino, eu amo o louvor. E músicas que não está intitulada gospel, eu não consigo nem saber a letra. O MPB continua existindo, meu pai continua ouvindo sertanejo, mas eu não consigo nem aprender mais a letra. Realmente desapeguei. Glória a Deus por isso. O que eu costumo dizer, irmãos, às vezes alguns jovens me perguntam isso, se é pecado ouvir música, e eu afirmo que é. Sabe por que eu afirmo que é? Porque nada ou tudo, indiferente da colocação que você quiser pôr, que exalta a Deus ou que deixa de exaltar a Deus é diferente. Então, por exemplo, vamos colocar assim. Tudo que não exalta a Deus, para mim é pecado. Tudo. Então, uma música que não exalta a Deus é pecado. Aí as pessoas falam assim, mas essa música não fala de prostituição, essa música fala do céu, essa música fala das ervas, essa música fala das árvores, essa música fala do mar. Aí eu pergunto assim, está exaltando tudo, menos a Deus. Você entendeu? Então, quando a gente prova o grande amor de Deus, a gente entende que tudo tem que ser para exaltar Deus. E eu vou abrir um leque aqui que papai me deu agora. Por que será que Deus respondia a Moisés na hora? Você já leu alguma oração de Moisés por ele mesmo? É só pelo povo. O tempo inteiro Moisés está falando com Deus pelo povo, para o povo, em prol do povo, com o povo. Moisés não fica lamuriando a ele mesmo, Moisés não fica pedindo posições a ele mesmo, Moisés não fica pedindo dom e talento. Se você prestar atenção na história de Moisés, de quando ele aceitou a chamada dele, foi enviado para o deserto para ser moldado, para depois retornar às suas origens, mas para libertar o povo, você vai ver um Moisés o tempo inteiro não pensando em si, somente pensando no povo. Moisés parou de viver a nível eu e passou a viver a nível nós, que é o povo. A ponto de você que lê a Bíblia sabe que tem um momento que Moisés começa a discutir com Deus, porque Deus quer destruir o povo, já que o povo é rebelde, desobediente. E Moisés começa a falar, mas Senhor, se o Senhor destruir esse povo, o que as outras nações vai dizer? Tirou do Egito para morrer aqui, para matar aqui. É essas respostas de Moisés para Deus. E aí Deus, não é que Deus obedece Moisés, não é que Deus ouve a palavra e a palavra de Moisés se torna maior que a de Deus, não. É que na onisciência de Deus ele já sabia o comportamento de Moisés, mas precisaria deixar registrado para mim e para você. Então, isso fica para nós todos, não é só
para a irmã Eliane, para nós todos. Até que ponto você ora pelas pessoas que você ama e coloca você a mais que os outros? Fica uma reflexão para você. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Qual a sua libertação, irmã Nayane? Que quando você se rendeu aos pés do Senhor e você foi liberta, mas antes de ser liberta você tinha certeza que não ia conseguir. E quando você notou que tinha sido liberta, você falou, realmente foi Deus, não fui eu não. Ai, Jesus. Todas essas perguntas que a pastora está fazendo, eu passei a noite toda imaginando essas perguntas. Parece que Deus estava me treinando assim, falando, vou te preparar, porque a pastora vai te fazer essas perguntas. Todas, até agora, não tem uma que eu não passei a noite pensando nessas perguntas. Mas a minha maior transformação, né? Libertação. A minha maior libertação, assim, que hoje eu me vejo liberta mesmo, que eu nunca imaginei um dia me ver liberta. Era, dentro do meu coração, eu tinha muito ódio. Era muito ódio que eu tinha mesmo cristã, eu criava ódio das pessoas, só olhava para a cara delas quando eu não ia com a cara, eu criava um nojo das pessoas. Eu sei que era um pecado, meu Deus, que carreguei por muito tempo, mas assim, só da pessoa fazer o mal para alguém que eu amava, eu gerava dentro de mim um sentimento muito ruim. Aquele sentimento de não querer ver a pessoa, de passar assim no caminho e poder desviar dela. Eu ficava me imaginando, se fosse comigo, como que eu ia reagir. Eu já ficava assim, preparando na minha mente as respostas que eu ia dar. Era assim, um sentimento muito ruim, ruim mesmo, que chegava ao ponto assim, de eu sentir assim, o meu corpo reagindo a algo diferente. Mas eu agradeço a Deus das campanhas que eu participei. Eu participei de umas campanhas de libertação, de cura, de transformação, muitas campanhas que Deus usou a vida da pastora para fazer, e eu participei delas. E eu peguei uma mensagem que uma vez a pastora falou assim, sobre a gente não carregar o ódio dentro do nosso coração e não ficar imaginando o que você vai falar para a pessoa. Você já está pecando só de você imaginar o que você vai falar de ruim. E eu ficava pensando, meu Deus, quantas vezes eu olhava assim para uma pessoa que eu via ela maltratando o outro, ou que às vezes alguém chegava para mim assim e falava assim que alguém tinha feito isso, tinha feito aquilo. Eu falava, se fosse comigo, eu já falava isso e aquilo. Eu criava ódio. Ódio assim das pessoas falar mal de mim, ódio porque as pessoas me apontavam, fazia mal à minha família. Quando eu sabia assim que alguém fazia algo assim que gerava dor na minha família, principalmente nas minhas irmãs, que são bem próximas de mim. Eu criava um sentimento muito ruim dentro de mim. Aquele sentimento foi me matando. Mas hoje eu posso dizer com toda clareza que eu fui transformada. Não que eu não me magoe, eu me magoe com muitas coisas, mas eu não deixo o sentimento do ódio crescer dentro de mim. Porque uma vez eu ouvi a Geni falando aqui em cima, ela recebeu uma oportunidade, ela falou assim, que dentro de nós temos vários sentimentos, mas vem de nós deixar aquele sentimento crescer e vem sustentar. E eu aprendi isso, eu nunca esqueci dessa mensagem que um dia ela falou. E eu falo para vocês que não é bom guardar ódio, isso não leva você a lugar nenhum. Você criar ódio das pessoas, mesmo que elas te ferem, te machucam, façam algo que vocês assim se sentam por terra. Mas, no momento, vocês podem chorar. Chora quando vocês quiserem. Faça que nem eu, que carrego o choro e o sorriso junto, que é dois irmãozinhos assim, gêmeos. Eu choro e rio ao mesmo tempo. Mas não deixe o sentimento do ódio, da raiva, crescer dentro de vocês. Porque, no momento que esse sentimento está crescendo, o Espírito Santo, a presença de Deus, se distancia de vocês. E peça para Deus, vai pedindo para Deus, vai orando, para que Deus venha libertar. Porque eu me sinto liberta, graças a Deus, posso dizer que eu sou liberta. Não crio ódio mais de ninguém. Glória a Deus. E ela está certa, irmãos. Você é aquilo que você alimenta. Quer alimentar o ódio, você vai ser uma pessoa tanto odiada como odiar todos. Quer alimentar amargo, você vai ser uma pessoa amarga e vai amargar por onde você passar. Agora, alimenta o amor, alimenta a esperança, alimenta as coisas que vêm do Senhor. É uma luta diária. Ela foi bem específica, carregou isso por anos. E depois ela começou a lutar contra ela mesma, mas não sozinha, com a palavra e com o Senhor Jesus. E esses tipos de luta, às vezes, pode até demorar ter um resultado, mas o resultado é de vitória, sempre na presença do Senhor Deus. Não se esqueça disso. E você, irmã Eliana? Eu não queria essa pergunta para mim. Qual a minha maior libertação? Qual foi a área que você foi liberta, mas que você tinha certeza que não iria conseguir, não iria ser liberta daquilo? Então, irmãos, se isso for edificar a sua vida, depois você vem de PV comigo que eu te respondo. Porque, assim, eu tenho umas áreas bem pesadas mesmo,
que eu acreditava que eu não seria liberta. E Deus me libertou. Mas um ponto também que eu acreditava que eu nunca iria conseguir era amar pessoas. Vou explicar. Eu gosto de conversar com pessoas que têm papo agradável. E a maioria das pessoas só consegue falar com você falando de outro. Isso me incomoda muito. Então, pessoas eu riscava do meu caderno com muita facilidade, assim. Eu apertava o delete e riscava. Então, eu era amante de cachorro, animal. E pessoas, para mim, eram indiferentes. A ponto de ser conhecida, ali vai a menina que não tem coração. E hoje não é assim. Deus fez uma mudança tão grande na minha vida que eu consigo amar pessoas, eu consigo me preocupar com o próximo, eu consigo acordar na madrugada lembrando de alguém e orar por essa pessoa. E antes, não. Antes, se alguém falasse para mim, vamos orar pela irmã Nayane, que está passando por uma luta, eu pensava, a luta é dela, ela que lute sozinha. Então, aí, quem é da nação vai começar a entender um pouquinho por que eu entrei por um grupo de intercessão. Porque num grupo de intercessão, você querendo ou não, você tem que interceder, você tem que orar por pessoas. Esse presente foi mais para mim do que para qualquer outro que está no grupo. Porque através de ser uma intercessora, o Senhor foi me moldando aqui dentro. Então, hoje eu consigo amar o próximo, eu consigo lembrar do próximo, eu consigo me preocupar se, poxa, mas fulano está precisando de tal coisa, eu tenho duas, eu vou levar uma para ele. E antes não. Antes a frase era, lute sozinha, agora lute comigo. A mudança foi radical, não foi pequenininha, não. Se virar que eu te deletei. Agora, eu até quero deletar, mas não posso. Aprendi a amar. Porque quando você ama, você não consegue. É um algo automático da sua alma, do seu coração. E isso é maravilhoso. Amar, irmão, às vezes fere. Mas então amar não é bom. Ora, se o amor a você que levou Jesus à cruz, não só feriu como matou, o que é só passar por umas feridas e não chegou a te matar? Então aprenda a amar com Cristo. Mate o seu eu e continue amando. Você que quer fazer alguma pergunta, digita aí. Se você quiser fazer alguma pergunta para a irmã Eliane, ou para a irmã Nayane, ou uma única pergunta para as duas, não sei. As 3 primeiras perguntas, que falta 10 minutos para acabar a live, passou rápido demais. Deus que me livre. Aleluia. Aleluia. Estão até glorificando aqui, porque já está... Só lembrando que a Nayane é aquela moça que vive nos comentários, perguntando para todo mundo. Olha, atiçando. Então, você está com espaço aberto para você fazer alguma pergunta para uma das duas ou para as duas. Louvado seja o nome do Senhor. Agora começa os dedos em direção, né? Para ela, para mim e para ela. Senhor. Usa, Senhor, o teu povo e pergunta para as duas. Não tenha pressa. Tenha pressa, sim. Não, irmão, tá bem. Pode ficar em paz, viu? Eles estão em paz, por isso que estão nos assistindo. Essas meninas riem demais. Acho que você posso até estar errada, mas você deve estar rindo demais aí na live com essas duas, né? E a irmã Eliane fica vermelha igual um pimentão. Eu nunca tomei tanta água em toda a minha vida. Eu acho que eu já tomei. Eu estou no 2º copo com água. Já está indo para o 3º, que já está acabando. Eu nunca tomei tanta água, meu irmão. Só para aliviar a goela aqui e poder responder. E olha que eu trouxe umas perguntas light. Eu tive dó delas. Então trouxe uma. Tem alguma pergunta? Você aí? Que acha que isso combina com a pastora ter dó, digita aí. Não tem dó de ninguém. Primeira pergunta. A irmã Magali perguntou se a irmã Eliane vai casar logo. É assim. Então, casamento é algo que não está nos meus planos. Já esteve há muitos anos atrás. Mas aí eu determinei que eu não queria isso para a minha vida. A sociedade, parece que ela é composta de namoro, casamento e constituir família.
E às vezes assim eu fico até me perguntando, meu Deus, será que eu preciso constituir uma família? Porque eu sou muito cobrada. Irmã Magali, não é só você. Às vezes, churrasco em família, a cobrança vem em dobro. Mas eu não sinto vontade de me casar. Eu não sinto vontade de ter uma pessoa do meu lado. Então, não sei. Deus já fez tantas mudanças, talvez mude essa também. Mas até o dia, até a data de hoje, nesse momento, não tenho vontade de casar. Respondido? Mais alguma? A irmã Catiane perguntou para a Nayane se é verdade ou mentira que você ama muito ela. Irmã Pode Catiane. mentir, como diz a Jéssica, você Irmã está numa live. Catiane, olha. Está perante Deus e os irmãos. Palavras da irmã irmã Jéssica. Catiane, você vai me dar uma marmita de graça. E além de tudo, você também vai me te dar uma amo. tapioca. Eu amo sim. Amo muito, muito a irmã Catiane, de verdade. Ela sabe disso, né? Mas ela quer que eu prove diante dessas câmeras para o Brasil e o mundo ouvir. Eu amo sim. Ela como uma irmã mesmo, de verdade. A irmã Catiane, além de ser vizinha, ela se tornou uma pessoa assim, da minha família. Ela cativou o coração de minha mãe, de minhas tias que conheci ela, que é minha tia que está aqui, minha tia Dadá. E a irmã Catiane também, assim, nós duas choramos muito juntas, nós duas compartilhamos muitas coisas. É muito gostoso ter ela como uma pessoa assim, bem próxima, bem íntima. E eu amo muito ela de verdade. Estou aí amanhã comendo suas marmitas de graça, irmã Catiane. Respondido, irmã Catiane, que é a maior declaração de amor que essa. Mais uma? A irmã Elielza perguntou para a irmã Nayane se você ama seus clientes. Ui. Não pode mentir, você está numa live. Oi, irmã Elielza. Olha, irmã Elielza. Irmã Elielza, eu amo, graças a Deus. Eu amo todo mundo, faço igual a minha avó, amo todo mundo. Eu amo minhas clientes, sim, que são um presente de Deus na minha vida, porque além de eu trabalhar fazendo aquilo que eu amo, de paixão mesmo, que é fazer unha, eu também amo a companhia delas, porque eu aprendo com elas e eu posso também compartilhar um pouco daquilo que Deus tem me dado, o dom de fazer a unha. E muitas delas vêm, desabafam comigo, me pedem ajuda, e eu faço o que eu posso para ajudar. Mas eu amo sim. Ainda mais quando é final de semana que vem muitos clientes, Senhor. Eu amo. Respondido, irmã Elielza, ela te ama. Mais uma? Não? Acabou? Foi 3 já. Para mim foi mais, viu? É que essa última pergunta não valeu muito, né? Segunda, quer dizer, declaração de amor. Nenhuma? Acabou? Irmão, se quiser fazer mais 2, está aberto. Aí a gente encerra com um detalhinho delas aqui. Enquanto vocês perguntam aí, a irmã Nayane vai fazer algo que Deus colocar no coração dela. Qual o seu conselho para os ouvintes de hoje concernente tudo que foi falado na live? Vou deixar uma mensagem, essa mensagem ficou no meu coração desde quando a pastora me mandou esse convite, e eu sei que é de Deus. Eu quero falar para vocês que se encontram distanciados dos caminhos do Senhor, seja jovem, seja idoso, seja a idade que for, independente do que vocês estejam passando, independente do que te levaram a desviar dos caminhos do Senhor, não julgue as pessoas, não procure colocar a culpa de vocês se distanciar da presença de Deus nos líderes, nos jovens, na igreja, no teu vizinho. Só digo uma coisa nessa noite. Pode ser muito tarde demais para você, se você não voltar para os caminhos do Senhor enquanto há tempo. Não desista. Assim como Deus não desistiu de mim nem de você, não desista jamais. Porque servir a Deus é algo tão extraordinário que não tem palavras para expressar. Só quem vive na presença de Deus sabe como que é maravilhoso servir a Deus. Então eu deixo uma mensagem nessa noite para pessoas cristãs que estão me ouvindo, que tem alguém na família também, que não desiste delas. Continue persistindo nas orações. E você que não é evangélico, que está me assistindo nessa noite também, eu dou um conselho: volta para os caminhos do Senhor. Há muitos jovens, muitas famílias, muitos mesmo, que eu sei que muitos já até desistiram por ver situações difíceis dentro da família, no esposo, nos filhos, ao ponto de dizer assim, não tem mais jeito. Mas tem. Para Deus não há nada impossível. Tudo que você imaginar, além do que você possa imaginar, para Deus tudo é possível. Basta você crer, orar e persistir. Que eu creio que assim como Deus me transformou e salvou a minha vida, Deus também pode salvar a vida do teu filho, do teu esposo, da tua mãe, independente de quem seja, de um amigo. Só persista, não desista. Essa é a minha mensagem que eu tenho para vocês. Aleluia. E o seu conselho, irmã Eliane, para quem está nos assistindo?
O meu conselho é: não pare. Tenha foco. Irmãos, é uma leva de cristãos sem foco, de esquecer muito rápido tudo aquilo que Deus fez e continua fazendo nas nossas vidas. Tudo é motivo para desistir, tudo é motivo para parar. Eu estou parando porque o irmão me chateou, eu estou parando porque pintaram a igreja de azul e eu queria rosa. Eu estou parando porque para mim não dá, é muito difícil. Tenha foco. Quando Jesus estava no Getsemane, ele clamando, ele disse: Deus, se for possível, passe esse cálice, né? Tira esse cálice de mim. Ele pediu que, se fosse possível, retire o fardo, mas ele sabia que ele veio ao mundo com um foco, com um objetivo, e ele viveu até esse foco ser concluído. E tudo que nós precisamos fazer é ter foco. Isso não é uma obrigação, é o que eu já falei no início. Servir a Deus é um privilégio. Estar na presença de Deus é um privilégio. Ser chamado de anormal é um privilégio. Incomodar a minha família que não é cristã é um privilégio. Ouvir meus irmãos dizendo: mais um churrasco e ela não veio, é um privilégio. Ouvir minhas amigas dizendo: você está mudada, é um privilégio. Então, assim, tenha foco. O nosso alvo é Cristo. Então, continue na presença de Cristo. Venha para a presença de Cristo, porque você tem prazer de ouvir a palavra dele. Nós somos curiosos com tantas coisas e nós não somos curiosos em conhecer a vida daquele que morreu por nós. Eu não estou pregando aqui, mas eu estou sentindo de dizer isso. Às vezes nós temos uma Bíblia em casa que está empoeirando e ela já não é paginada por você há quanto tempo? Às vezes no seu celular tem um aplicativo, Bíblia, e você não abre ele há quanto tempo? Tenha curiosidade de conhecer quem morreu por você na cruz. Tenha foco. Não foi meu pai, não foi minha mãe. Eu amo meu pai, eu amo a minha família. Se Deus dissesse para mim assim: vou te dar a oportunidade de você ter um outro pai, eu diria a ele: não quero, eu quero o meu pai. Eu amo o meu pai. Meu pai faz coisas para mim que só um pai faz para um filho, realmente. Mas assim, não foi meu pai que pagou um preço de cruz pela minha vida. Naquele grande dia, não é meu pai que vai dar um jeitinho para mim entrar no céu. Então, assim, é Cristo. E servir a Cristo é muito bom. Então, se eu posso te deixar uma frase nessa noite, não pare. Continue. Independente das suas lutas, independente do que você está passando, independente da enfermidade que bateu na sua casa, independente do seu esposo, a sua esposa que não serve a Deus, independente de ter uma família que fica o tempo todo te oferecendo um copo de cerveja e dizendo: é só um golinho, o pastor não está te vendo. O seu foco não é o pastor, o seu foco é Cristo, e Cristo está te vendo, porque a palavra é clara. Salmo 139, dá uma paginada aí na sua Bíblia e você vai ler que ele conhece os teus pensamentos antes mesmo que você venha pensar. Então imagine se você pegar um copo de cerveja porque o pastor não está te vendo. O meu pastor não vai responder para mim naquele grande dia. O meu pastor na terra, ele é um ajudador para que eu consiga continuar e prosseguir para o meu alvo, que é Cristo. Mas o meu pastor não é o cara que pagou um alto preço por mim. Esse homem tem nome e chama Jesus Cristo de Nazaré. E é por ele que eu vivo e sirvo. Aleluia. Não pare. Não pare, não pare, não pare. Alguma pergunta? Não? Então nós vamos encerrar e alguém já automaticamente falou aqui no meu ouvido: graças a Deus que não tem mais nenhuma pergunta. Nossa, irmão, vocês estão sendo muito bonzinhos com essas duas aqui. Nós vamos orar para encerrarmos e amanhã tem mais, irmãos. Amanhã teremos mais live para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, obrigado, obrigada. Obrigada por mais essa live. Obrigada, Senhor, por essas experiências das tuas filhas que serve, Pai amado, de testemunho para todos aqueles que ouviram, Senhor Jesus, as experiências, os testemunhos dela, Pai. Toma, Senhor, esta família, esta casa, este lar.
no teu nome, toma cada um e vem abençoar, curar, transformar e libertar, amado e soberano Pai. Senhor, nós, Pai amado, através da tua palavra, vamos usar de ato profético, Senhor, declarando a cura para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país e para o nosso mundo. Declaramos no nome de Jesus a cura para a humanidade, para cada um que precise, que necessita, Senhor. Declaramos em ato profético a conscientização, Senhor Deus, daquilo que cada um pode fazer, daquilo que cada um, Pai, pode praticar para evitar, Jesus amado. Aumenta tuas mãos, Jesus, e vem abençoar, salvando vidas e transformando vidas através destes testemunhos e dessas experiências. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Está aqui, irmãos, nossas máscaras. Use no nome de Jesus, não deixa de usar não. Aonde você for ir e vir, use a máscara, passe álcool gel nas suas mãos, porque quem pagou o alto preço foi Jesus para a sua salvação. O vírus não veio para pagar alto preço, não. O vírus veio para matar. E não coloque Deus contra a parede, até porque não tem como, já que ele é maior que o universo, olha o teu tamanho. Você virou uma formiga perto dele. Né? Então não tente Deus como Jesus nos ensinou. Se estão nos ensinando que tudo isso é uma prevenção e evita, não tente Deus. Porque Deus me livre e te livra daquilo que não sabemos. Não daquilo que sabemos e vamos lá provocar. Então vigie, não seja um crentão que bata no peito e fala isso não me pega, porque você é carne e osso, qualquer coisa te pega. O que não te pega pelo poder de Jesus é o pecado, porque antigamente você programava pecar. Hoje é um erro de alvo, mas fora isso, qualquer doença pode entrar na sua casa através da sua desobediência. Mas através da obediência, as coisas mudam. Amém? Que Deus te abençoe. Eu te espero amanhã, no nome de Jesus, nesse mesmo canalzinho chamado Página da Nação Profética, para continuarmos aprendendo, crescendo e somando uns com os outros. Amém? Vamos dar paz sempre para todo mundo? Deus abençoe. Fiquem com Deus.